Canal resolvendo mais uma vez com questões de bancas, né, questões de provas anteriores. Trazendo aqui hoje um vídeo com questões de português da banca UPA, ou UPA, Universidade Patativa do Assaré. No caso, para o cargo de advogado. Prova de 2017, para a Prefeitura de Barbalha. Então, a questão de 1 até 5 nós já fizemos o vídeo, você pode conferir aqui no card acima ou na descrição do vídeo aqui abaixo. De 1 até 5 já foi feita. Nós responderemos hoje aqui, é o nosso modo de interpretar as questões de 6 a 10. Vamos lá, questão 6. Considerando o emprego da vírgula, assinale a alternativa correta. O professor ensinou a correta maneira de pontuar a frase. Há uma vírgula aí depois de professor. Menino, tire a mão dessa tomada. Não há vírgula aí. Os manifestantes, vírgula, ontem à tarde, vírgula, conseguiram marcar uma reunião com o prefeito. E a letra D, nem ela nem você serão convidados para o casamento. Letra D também não tem vírgula. Bom, sua pausa aqui é importante no vídeo para você tentar responder e voltamos já já com o nosso comentário. Bom, após a sua pausa no vídeo aí, a questão 6. Bom, com relação à vírgula, ao uso da vírgula, eu lembro aqui um pouquinho do nosso professor Luciano Amaral, da UFBA, e ele diz que muitas vezes você pensando na ordem da frase no português brasileiro, no PB, você pode também definir onde ou não usará uma vírgula. Então, como no português brasileiro a ordem da frase é SVO, ou seja, sujeito, verbo, objeto, ele diz que onde a frase estiver nessa ordem aí, SVO, não caberá vírgula, mas se algo fugir disso aí, pode ser que se pegue vírgula. Por exemplo, a casa foi construída. A casa, sujeito, foi, verbo, construída, pode ser aí objeto, vamos dizer assim, né? Aqui é uma classificação meio que genérica, né? Objeto. E aí não tem vírgula. A casa foi construída, sujeito, verbo, objeto. Ou seja, a frase obedeceu ao nosso padrão SVO, então não pega vírgula. Já no caso de foi construída a casa, pegaria essa vírgula aí, porque, segundo ele, a frase foi meio que invertida, ficou verbo, objeto, depois sujeito. Então, verbo, objeto, vírgula, aí vem o sujeito. Foi construída a casa. Segundo ele, isso aqui é uma tática para você entender melhor como usar e quando usar a vírgula. Porém, talvez, na minha opinião, esse tipo de lógica não contemple tudo, mas na letra A tem o professor, vírgula, ensinou a correta maneira de pontuar a frase. Percebemos que aí há a ordem SVO, né? O professor é o sujeito, ensinou é o V, é o verbo, a correta maneira de pontuar a frase. Seria o objeto. Então, se aí obedeceu a SVO, não se usa vírgula. Letra A está errada. Letra B, menino, tire a mão dessa tomada. Bom, aqui talvez não se encaixe bem a tese de Luciano. A meu ver, é uma frase imperativa que poderia ser, de fato, realçada com esse vocativo aí, usando-se a vírgula depois de menino. Menino, vírgula, tire a mão dessa tomada. Letra B também está errada. Os manifestantes, seria o S, o sujeito aí, ontem à tarde conseguiram seria o V, marcaram uma reunião com o prefeito, seria o objeto. Bom, essa frase tem essa ordem aí básica, né, SVO. Porém, tem um ontem à tarde aí, uma locução, uma expressão aí, adverbial de tempo aí, ontem à tarde, que veio intercalada entre o sujeito e o verbo, o S e o V, entre o S e o V. Ou seja, nesse tipo de casos aí, de orações que possuem uma locução, uma expressão intercalada, eu considero que a vírgula é corretíssima na hora de escrever, né? Estamos aqui, gente, tratando de escrita do português, porque na entonação, na fala, é você que vai pausar a frase, é você que vai virgular a frase. Os manifestantes,
ontem à tarde, conseguiram marcar uma reunião com o prefeito. Pronto. Inclusive a banca também escolheu letra C como gabarito, ok? Quanto à letra D, nem ela nem você serão convidados para o casamento. Apesar de estar aí SVO e de eu considerar que não tem vírgula aí, eu creio que a banca considerou que depois de ela teria uma vírgula. Por isso que ela deixou como errada aí. Nem ela, vírgula, nem você serão convidados para o casamento. Questão 7. Complete as lacunas das frases abaixo com a forma adequada da conjugação dos verbos entre parênteses. Em seguida, assinale a alternativa correspondente. Bom, a questão também muito fácil. Questão que você pode pegar pelo contexto como se flexionar cada verbo aí. Bom, questão 7. O número 1 tem muitas brigas entre o árbitro e os jogadores no jogo de ontem à noite. E aí tem o verbo haver. Se é verbo haver que tem aí e está se falando de uma coisa pretérita, que foi ontem à noite, então só cabe houve. Né? O houve mesmo, não é houveram não, é houve mesmo. Ele não flexiona, ele não, entre aspas, concorda com muitas brigas. 2, teus irmãos, tu e eu, e aí tem que comprar, né? Eu coloquei compraremos, por quê? Porque tem assim, isso na próxima semana, ou seja, no futuro. Então, 3, marido e mulher durante a discussão. Aqui tem ofender-se. Obviamente, né? Ofender vai ter que concordar com marido e mulher, que são 2 aí. Então, plural. Flexiona-se no plural. Ofenderam-se marido e mulher durante a discussão. 4, cerca de 10 mil funcionários, né, aderiram. 10 mil aderiram, concordando com os 10 mil, não pode ser aderiu. Se é plural, plural. Aderiram, né, à greve, ok? Muito fácil, né? E os Estados Unidos da América elegeram. Estados Unidos da América é plural, então elegeram um novo presidente. Questão 8. Fiore Gigliotti morreu em 2006, após uma consagrada carreira de locutor esportivo. Era muito conhecido pela seguinte frase: apita o árbitro, abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Considerando as regras de coordenação e subordinação, qual das alternativas abaixo classifica corretamente essas 3 orações? Vou te dar aqui uma pausinha de alguns segundos e depois voltamos com um pouco de comentário. Bom, pessoal, após a sua pausa no vídeo aí, a questão 8. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas. Eu coloquei aqui as 2 orações iniciais para a gente tentar destrinchar aqui. Essas são as 2 primeiras orações aí, né? Considerei como sendo um período composto por coordenação, né? Embora não haja aqui nenhum conectivo, nenhuma conjunção. Considerei que há mais de uma oração, já falei que são 2 orações aí, né? Ou seja, mais de um verbo. E a banca chamou de coordenada inicial. Eu vou seguir chamando assim também, né? Coordenada inicial. E classificar como oração coordenada assindética, porque não há conjunção, não há conectivo aí. Assindética apenas. Apita o árbitro, abrem-se as cortinas, é uma oração coordenada assindética. E aí depois abrem-se as cortinas e começa o espetáculo. Eu classifiquei como período composto por coordenação e como sendo oração coordenada sindética, porque tem conjunção e a conjunção é aditiva. Então, conjunção E é aditiva. Logo, gabarito letra B é o que a banca considerou como correto. Questão 9, que é a penúltima questão dessa prova de português de advogado. O pronome relativo que possui vários usos e funções, em qual das alternativas abaixo ele é usado com valor de sujeito? Letra A, a cidade em que nasci faz parte da grande São Paulo. Letra B, comi o bolo que eu mesma fiz. Letra C, o homem que pensa vale por 2. Letra D, foi uma das palestras de que mais gostei em todo o congresso. Mais uma questão da UPA que eu não vejo muito sentido prático para o seu dia a dia, no seu uso da língua,
porque é um assunto bem teórico. Você não vai ser todo dia instado, né, provocado para poder saber que função você usou o quê. Então, mais uma vez, é uma questão puramente de teoria gramatical normativa. A questão 9, eu tentei comentar assim. Bom, de fato ele possui, segundo a gramática normativa, várias funções. A cidade em que nasci faz parte da grande São Paulo. Esse em que, dessa frase, nós poderíamos pensar assim: nasci numa cidade da grande São Paulo. O que teria a função de adjunto adverbial de lugar. Isso aqui seria uma teoria para se defender, é uma tese. Então não é sujeito ainda. A letra B da questão tem: comi o bolo que eu mesma fiz. A gente podia pensar assim, uma frase modificada: eu mesma fiz o bolo. Então, o bolo é um objeto direto, porque esse que de comi o bolo que eu mesma fiz poderia ser pensado como um objeto direto. Também é uma tese para se pensar aqui. Letra B não responde a questão, porque não é sujeito ainda. Letra C, o homem que pensa vale por 2. Aqui eu pensei em destrinchar a frase assim, a oração assim. O homem pensa, é uma oração, pensa. O homem sujeito. O homem vale por 2. Outra oração, tirei o que, né? O homem também sujeito. Nesse ponto de vista aí, a questão 9 tem como gabarito a letra C. É a única questão que tem o que com função de sujeito, ok? A minha teoria que eu levantei para poder tentar explicar a vocês isso aqui foi essa. E a letra D foi uma das palestras de que mais gostei em todo o congresso. Pensei em destrinchar a frase assim, em recompor a frase assim: mais gostei dessa palestra em todo o congresso. Então, esse dessa palestra aí, ele vem depois de gostei, então seria um objeto indireto do verbo gostar. Sendo assim, a oração foi uma das palestras de que mais gostei em todo o congresso. Esse que teria a função de objeto indireto na frase. Então, como não é sujeito, não responde a questão. Conclusão, gabarito letra C mesmo. O homem que pensa vale por 2 seria a nossa opção aqui. Ok, pessoal? Mas é muito complicado ensinar gramática normativa, teórica. É muito complicado. Eu não acho um assunto fácil, não. Não acho nada fácil, não. Tanto é assim que você, todo dia, presencia testemunho e relatos de alunos que passam pela escola e não gostam de português. E a questão 10. Sobre as classes gramaticais, assinale a alternativa que classifica corretamente as palavras abaixo. Feliz, mim, uns, chover, quiçá. E aí ele dá várias opções aí. Eu vou deixar aqui o vídeo em pausa para você pensar um pouquinho e responder e volto já. Bom, pessoal, antes de responder aqui, lembramos que se você quiser comprar apostilas aí para o seu concurso aí, seja ele feito pela UPA ou não, aqui neste vídeo, na descrição do vídeo, temos aí links para as apostilas opção e a Maxi Educa, que são 2 editoras de apostilas de concursos que são bastante indicadas pelo canal, por ter um portfólio de muitos concursos que elas contemplam e por ser de preços populares, em especial as apostilas opção. São de preços muito populares, principalmente se for apostila em PDF, ok? Bom, questão 10. Feliz, tá muito fácil, né? Homem feliz, mulher feliz, criança feliz. Feliz é adjetivo, veio no singular, é uma palavra primitiva porque ela vai derivar outras. Mim é um pronome pessoal oblíquo, tônico, que se usa geralmente após uma preposição. Uns, eu posso dizer que é o plural de um, ou seja, há um artigo indefinido aí que é um. Chover é um verbo, pode ser transitivo direto ou intransitivo, ou ainda impessoal. Quiçá, dá a ideia de algo que talvez aconteça, né? Há algum tipo de dúvida aí, então é algo que pode ou não acontecer, ou seja, é um advérbio de dúvida. A banca deu como resposta correta a letra B. Bom, pessoal, e assim nós encerramos aqui este vídeo, que completou as 10 questões
da prova de português da Prefeitura de Barbalha, no cargo de advogado, prova de 2017. Se você gostou do vídeo, comente, compartilhe, curta à vontade. Se você puder, inscreva-se conosco também. Compre as apostilas que nós divulgamos aqui, porque elas ajudam a manter o canal. E até uma próxima.